Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube. Mais uma vez estamos aqui de volta para estudar junto a Palavra de Deus. No vídeo de hoje daremos a sequência às lições bíblicas da CPAD do primeiro trimestre de 2022, com o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, a inerrante, infalível Palavra de Deus. Chegamos na lição de número 7. A Bíblia transforma as pessoas. Texto áureo se encontra lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Verdade prática. A palavra de Deus é viva, anula os concílios da treva e nos torna humildes diante de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra lá em Hebreus, capítulo 4, do 11 ao 13, e 2 Coríntios, capítulo 10, do 4 ao 6. A palavra-chave dessa lição é transforma. Introdução. A Bíblia é de origem divina. Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso, a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nessa lição, veremos que a Bíblia é viva e eficaz, transpassa o interior do ser humano, tal qual uma espada anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Primeiro tópico: a Bíblia é a palavra viva de Deus. Primeiro ponto: a palavra de Deus é viva e eficaz. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. O autor aos Hebreus faz um alerta aos cristãos que não cometerem os mesmos erros. Nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo, portanto ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Não se trata de ensino obsoleto, ao contrário, a palavra de Deus vive e permanece viva porque o Altíssimo vive desde a eternidade. Por essas razões, a palavra é igualmente eficaz, isso é, opera a vontade de Deus. Jamais volta vazia e sempre realiza o seu propósito. Segundo ponto: a palavra de Deus é espada penetrante. O texto sagrado descreve as escrituras como mais penetrante de qualquer espada de dois gumes. O uso figurado da espada de dois gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito. Assim, a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Significa que ela atinge o amago do nosso interior, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos da nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e carne. Terceiro ponto: a palavra de Deus é apta para discernir. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais impúrias são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta, os olhos daquele com quem temos de tratar. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Porém, se endurecemos tal qual os israelitas no deserto, a palavra nos julgará e, por fim, nos condenará.
Segundo tópico, a Bíblia anula os conselhos do mundo. Primeiro ponto, as armas da nossa milícia. Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. Isso porque a nossa luta é de ordem espiritual. Portanto, não usamos métodos humanos, tais como subterfúgios, ameaças, calúnias e outras difamações. Nosso poderio de ataque não é carnal. Nossas armas são poderosas em Deus. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus: a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Segundo ponto, a destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. O líder da força do mal é o diabo, por meio do espírito do erro. Ele trabalha contra o reino de Deus. Para tanto, se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, o desrespeito à vida, a corrupção, a imoralidade, dentre outros males. Contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. A palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. Terceiro ponto, a destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. A Bíblia, na versão Nova Almeida atualizada, traduz como raciocínios falaciosos. São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Se aplica a ideologia de anticristã, entre elas ateísmo, relativismo, secularismo e marxismo, e as heresias que contradizem as mensagens da cruz. Os métodos cristãos para anular esses submissos e persuasão por meio da palavra de Deus. 4. A destruição de toda altivez. O poder do Altíssimo igualmente aniquila toda altivez que leva anta contra o conhecimento de Deus. A altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. Aqui é incluso, entre outros, rebeldia, o orgulho, jactância e os demais vaidades humanas. Satanás é que atua nas mentes das pessoas e as mantém afastadas de Deus. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo. Terceiro tópico. Primeiro ponto, Deus aborrece a soberba. As Escrituras declaram que Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Isso indica que Deus abomina os arrogantes, que confia na sabedoria mundana e rejeita os preceitos divinos. Por isso, Tiago exorta: sujeitai-vos, pois, a Deus, e ainda humilhai-vos perante o Senhor. As expressões sujeitais é humilhar-se, quer dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Quando nós chegarmos a Deus, Ele chegará a nós. Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal, diabólica, e nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Em vez disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes, que são transformados pela palavra do Altíssimo. Segundo ponto, Cristo é o nosso exemplo de humildade. A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele deixou a sua glória, humilhou-se para submeter à vontade do Pai. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos. Na ocasião, ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio no nosso viver. Esse é o padrão de conduta para os cristãos. Desse modo, que é verdadeiramente sábio, obedece à palavra e imita os passos de Jesus. Terceiro ponto,
A humildade é uma virtude cristã. Cristo ensinou para entrar no reino do céu, a pessoa tem de se portar com humildade. Assim, somente genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Nessa direção, Paulo faz um apelo para que o salvo ande como dignos de vocação e como se fosse chamado. Enfatiza a necessidade para praticar a humildade. Ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Ou seja, quer dizer que a pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. Vamos para a conclusão. O Altíssimo não tolera o soberbo humano, nem a rejeição da revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mudando. Os humildes que se rejeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Amém? Obrigado a você que está nos assistindo. Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?